O universo possui mais de 13 bilhões de anos de idade, e para contar a sua história completa, indo desde o Big Bang até chegar hoje, temos que passar pelos seus loucos primeiros segundos. Nos primeiros instantes do universo, as leis da física eram diferentes. A matéria não existia e a temperatura era tão alta que nós nem conseguimos compreender. Tudo o que existia era pura energia, que deu origem às primeiras estrelas, planetas e galáxias. Eventualmente, deu origem também à vida de hoje. Mas para a gente chegar no presente, precisamos passar por cada fase bizarra da história do universo, em um nível de detalhes que você não vai encontrar tudo isso em nenhum único vídeo na internet. Então vamos começar lá do início e compreender por que seria ilegal criar um universo. Esse aqui é o universo observável como nós o conhecemos. E se você tentasse criar um como esse aqui, você deveria ser preso. Isso aconteceria não porque você violaria uma lei brasileira ou de outro país, mas na verdade porque você violaria uma lei da física. E para entender isso, temos antes que compreender como que um universo surge, como que o nosso próprio universo surgiu e violou as leis da física que ele mesmo criou. Vamos então agora voltar no tempo. Vamos voltar bastante no tempo, no momento exato do Big Bang, e viajar pelas primeiras épocas do universo. As épocas do universo podem ser comparadas com as eras geológicas da Terra, ou seja, ambas são fases da vida de cada entidade. Agora, o que é curioso aqui é como essas fases estão divididas. Então vamos supor que essa aqui é a linha do tempo da Terra. Aqui é quando ela nasceu e aqui é ela hoje. E de maneira bem tosca e grosseira, podemos dizer que cientistas dividem essa linha do tempo toda em eras geológicas, que ficam distribuídas mais ou menos dessa forma. Claro que isso aqui não é uma representação fidedigna da realidade, mas o ponto todo aqui é que essas fases da vida da Terra são pedaços de tamanho mais ou menos parecido. Algumas eras podem durar dezenas de milhões de anos e outras podem durar centenas de milhões de anos. Ou seja, a gente está falando de uma variação aqui mais ou menos na casa das dezenas. As maiores eras são geralmente dezenas de vezes maiores do que as menores. Tá, beleza, entendi, mas e o universo? Bom, se a gente dizer que essa aqui é a linha do tempo do universo, então como é que você acha que as fases da vida dele estão divididas? Assim como a Terra, elas estão divididas da mesma forma, com uma variação não tão grande de uma para outra. Isso aqui certamente seria bonito e visualmente agradável, porém isso aqui não está certo. Isso está errado, não presta pra nada, isso foi uma ideia horrível. Desculpa por perder a cabeça, mas o ponto aqui é o seguinte, que o certo mesmo é que a linha do tempo do universo seja dividida de forma diferente. Na verdade, tão diferente que eu nem consigo te mostrar direito aqui com esse papel. Se a gente fosse fazer o certo mesmo e desenhar a linha do tempo do universo e separar grosseiramente as suas fases da vida, a gente teria que fazer isso. Tá vendo quantas vezes eu tive que fazer divisões bem aqui no início? Inclusive não dá nem pra distinguir direito quando que começa uma fase e termina outra aqui nessa escala. Isso acontece porque simplesmente no início do universo houve fases da sua vida que foram muito curtas. Extremamente curtas. As fases mais longas não são apenas dezenas de vezes maiores do que as fases mais curtas. Elas são cerca de 10 elevado a 60 vezes maiores. Isso é um número com 60 zeros. Toma essa quantidade de zero aí. Pois é, a mente humana simplesmente não é capaz de compreender um número tão grande assim, mas apesar disso a gente consegue entender o motivo por trás desse número tão grande. Porque simplesmente bem aqui nas primeiras frações de segundo, logo após o Big Bang, o universo passou por grandes mudanças. O universo bem aqui se comportava de uma certa forma e tinha características X. Mas em pouquíssimo tempo ele mudou e ganhou características Y. E assim por diante. É por isso que nós precisamos dividir as primeiras frações de segundo em tantas fases diferentes, em épocas
distintas. Mas depois o universo foi ficando mais estável, e isso fez com que as suas épocas ficassem muito mais longas. E nós estamos bem aqui, vivendo uma época de estabilidade, em que as leis da física como a conhecemos estão bem estabelecidas. Graças a Deus. Porém, nesse furdunço inacreditavelmente instável aqui no início do universo, nós temos uma situação diferente. As leis, digamos, eram meio quebradas. E para compreender isso, vamos dar um zoom absurdamente grande bem aqui e focar por hora nas 5 primeiras épocas da linha do tempo do universo, que aconteceram bem rápido. E vamos representar elas fora de escala mesmo, todas do mesmo tamanho, só para fins didáticos. Com isso em mente, nós então precisamos começar bem aqui, no começo de tudo, a primeira época, o exato momento do Big Bang. E quando eu digo o exato momento, eu estou falando o que é mais exato fisicamente possível. Porque é o seguinte, a primeira época do universo foi tão breve, que nós temos que buscar agora a menor unidade de tempo da física. A gente teria que estar falando do tempo de Planck. E para entender isso, imagine um filme. Um filme nada mais é do que uma sequência de imagens estáticas, que se a gente juntar todas elas e passar por elas bem rápido, nós temos uma sensação de movimento, certo? E um detalhe, para criar essa sensação de movimento num filme, normalmente temos 24 imagens, ou frames, a cada segundo. Ou seja, se a gente escolher 2 framezinhos aqui, no meio desses todos, temos que entre a captura dessa imagem aqui e essa outra, temos um tempo que equivale a uma fração de 1/24 segundos. Isso quer dizer que coisas podem acontecer entre um frame e outro. Tudo que acontece entre essa captura de imagem e essa aqui, elas ficam num limbo aqui no meio que não são registradas. Ou seja, tudo que pode acontecer em 1/24 segundos entre essas duas imagens acaba perdendo o sentido nesse filme. Agora vamos imaginar que entre 2 frames seguidos desse filme, vamos adicionar mais frames entre eles e fazer com que esse filme chegue o mais próximo de representar a realidade física. E assim podemos continuar adicionando mais frames até o limite físico da realidade, até que a gente chegue em uma quantidade que faça com que números maiores não importem. Estamos falando de um filme com 10 elevado a 43 frames por segundo, um número com 43 zeros. E esse, meus amigos, é, enfim, o tempo de Planck. E claro, esse número também não pode ser compreendido muito bem pela mente humana. Mas isso ainda nos mostra uma coisa. Entre a captura de um frame e outro, há uma fração de segundo de 1/10 a 43. E é fisicamente possível desse frame ser diferente desse outro. Eles podem ser quase que idênticos para o olho humano, mas eles podem ser fisicamente distintos na realidade. Porém, se a gente adicionar mais um frame bem aqui no meio, nós temos um problema. Nós teremos uma fração de segundo ainda menor. E nesse período minúsculo de tempo entre cada frame, é impossível de algo acontecer. E agora sim, eles são perfeitamente idênticos. Fisicamente falando, não dá tempo de nada acontecer entre um e outro. Isso quer dizer então que 1/10 a 43 segundos é, de fato, a menor escala de tempo possível. Menos do que isso, a física simplesmente perde o sentido. Tá, então agora que nós chegamos ao limite da escala de tempo, o tempo de Planck, saiba que agora nós podemos compreender a primeira época do universo, que se chama inclusive justamente a época de Planck. E essa época tem esse nome porque ela dura exatamente uma unidade de tempo de Planck. Vai do zero absoluto do Big Bang até 10 a menos 43 segundos. E bom, sabe o que existia nesse universo ultra novo? Bom, certamente não existia vida, nem planetas, estrelas, galáxias, buracos negros ou sequer
átomos, ou mesmo prótons e nêutrons, ou mesmo até partículas fundamentais que formam os prótons e nêutrons. Não tinha muita coisa por ali, não tinha nada disso. Nessa época, bem aqui, o universo era muito quente. Estou falando de cerca de bilhões de vezes mais quente que o Sol. E para ter uma ideia, o universo nesse momento é muito menor do que uma partícula subatômica. Ele, na verdade, é o menor que um objeto pode ser em termos físicos. Algo muito próximo de um ponto sem dimensão. Tudo que conhecemos e que um dia podemos descobrir, absolutamente tudo está concentrado nesse ponto bem aqui. Um minúsculo lugar de densidade que tende ao infinito. E esse lugar era tão bizarramente denso, quente e cheio de energia que as leis da física, como nós a conhecemos, simplesmente não existiam. As 4 forças fundamentais da natureza que temos atualmente não existiam. E caso você não saiba, as 4 forças fundamentais que temos hoje são a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Bom, e para começar, vamos escolher uma coisa que você conhece, a gravidade. Ela faz com que um objeto com massa atraia outro, e isso faz com que a massa do universo vá se aglomerando cada vez mais, até formar planetas, estrelas e outros corpos celestes. Agora, já o eletromagnetismo faz com que cargas diferentes se atraiam e faz com que cargas iguais acabem se repelindo. Essa brincadeirinha nos permite ter coisas como corrente elétrica e ímãs. Agora, já a força nuclear forte faz com que em pequenas distâncias partículas subatômicas acabem se atraindo e formando prótons e também nêutrons. E por fim, temos a força nuclear fraca, que também age em pequeníssimas distâncias subatômicas, porém ela participa da fissão e da fusão nuclear. Ou seja, ela nos ajuda a produzir energia de fissão nuclear e também ajuda estrelas a brilharem com a fusão nuclear. E isso faz as estrelas produzirem todos os elementos da tabela periódica de ocorrência natural. Essas 4 forças fundamentais da natureza são as forças que regem a física. Podemos dizer então que elas são as leis da física. Porém, lá na época de Planck, elas não existiam como nós a conhecemos hoje. Aquele universo ultra novo era tão denso, quente e cheio de energia que as 4 forças fundamentais estavam unidas em uma única superforça, o que é algo impressionante. Porém, isso não ia durar muito tempo. A época da grande unificação é a segunda época do universo, e ela vai de 10 a menos 43 segundos até 10 a menos 35 segundos. Nesse momento, a temperatura do universo ficou 1000 vezes menor. Mas é claro que isso ainda é muito quente para qualquer partícula existir. Porém, ainda assim, um passo importante é dado aqui. Se antes, na época de Planck, havia uma única força, a superforça, na grande unificação ocorre uma divergência, criando 2 forças distintas, a força eletronuclear e a gravidade, sendo essa aqui um aglomerado das outras 3 forças atuais. E eu sei, isso parece estranho, mas quando uma força diverge uma da outra, não é meio que ela é criada do nada, não é assim. É mais como se apenas algo que já existisse lá passou a se comportar de maneira diferente. Para entender isso, imagine que as forças fundamentais são como estados da matéria: gasoso, líquido e sólido. De maneira simples, podemos dizer que existem esses 3 estados de matéria no universo. Mas vamos simplificar ainda mais aqui o negócio e dizer que existe apenas água no universo. Só isso. E que o universo é uma panela que está bem quente. Podemos dizer que só havia vapor de água.
essa era a única coisa possível de existir. Porém, à medida que as épocas foram passando, as coisas foram mudando. No que antes só havia vapor de água, o estado gasoso, as coisas acabaram ficando mais frias e permitindo que algumas moléculas de água divergissem, criando um outro estado da matéria, o estado líquido. E depois ficou ainda mais frio e acabou causando uma outra divergência, criando esse estado, o sólido. E assim, tudo bem que isso aqui é só uma analogia, mas isso ainda assim nos ajuda a compreender como que algo que parecia não existir, de repente, surgiu. É assim com estados da matéria numa panela, e é assim com as forças fundamentais no universo. Pois muito bem, a divergência da superforça nos deu a força eletronuclear e a gravidade. Essa divergência aconteceu na época da grande unificação, e outras divergências iam acabar acontecendo depois. Na terceira fase de vida, nós encontramos a época inflacionária. Ela vai de 10 a menos 35 segundos até 10 a menos 32 segundos. E é durante essa época que o universo começa a se expandir loucamente. Ele se expande mais do que 1 trilhão de vezes. Tudo em menos de 1 trilionésimo de segundo. E bom, ninguém sabe precisamente, mas especula-se que ele foi de um tamanho menor do que uma molécula até ter anos-luz de distância. Mas pode ser que ele tenha sido menor, na verdade. Talvez ele tenha ido de um tamanho de uma partícula subatômica se expandindo até o tamanho de um melão. O tamanho exato nós não sabemos, mas o fato é que, de qualquer forma, o universo estava se expandindo muito, mas muito rápido. Mais rápido, inclusive, do que a velocidade da luz. Ele estava, nesse momento, prestes a ganhar mais uma força. A época eletrofraca. Essa é a quarta fase, que vai de 10 a menos 32 segundos até 10 a menos 12 segundos. Aqui nesse período, apesar de bem mais devagar, ele continua a se expandir e ele fica cada vez mais frio, o que permite mais uma divergência de forças. Se até a fase anterior nós tínhamos a gravidade e a força eletronuclear, nesse momento mais uma divergência acontece e a força eletronuclear diverge em força nuclear forte e força eletrofraca. E aqui nós estamos cada vez mais próximo, apenas uma divergência das leis da física como nós a conhecemos. A época dos quarks é finalmente a nossa quinta fase de vida do universo, e ela vai de 10 a menos 12 segundos até 10 a menos 6 segundos. E é nesse quinto período de vida do universo que temos a nossa última divergência. Até a fase anterior nós tínhamos a gravidade, teríamos a força nuclear forte e a eletrofraca. Porém, na época dos quarks, a força eletrofraca diverge. E assim temos a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Finalmente temos as 4 forças fundamentais da natureza, as leis da física como a conhecemos, agora existem. E agora nós podemos visualizar toda a formação dessas 4 forças. Bom, recapitulando, podemos dividir em 5 fases diferentes: época de Planck, época da grande unificação, época inflacionária, época eletrofraca e época dos quarks. Começamos do zero absoluto do Big Bang na época de Planck com uma única superforça. Depois, na fase seguinte, chegamos à época da grande unificação e a primeira divergência ocorre e nasce a força eletronuclear. E também uma outra força que permanece até hoje, a gravidade. E a segunda divergência ocorre em força eletrofraca e em uma força que continua também até hoje, a força nuclear forte. E por fim atingimos a nossa quinta fase, a época dos quarks, que nos traz a terceira e última divergência, nos dando a força nuclear fraca e o eletromagnetismo, e assim completamos as 4 forças atuais da natureza
que temos até hoje. Essa é a visualização completa da criação das leis da física em pequeníssimas frações de segundo logo após o Big Bang. Por isso que o nosso universo conseguiu nascer sem quebrar nenhuma lei da física. Porque quando ele nasceu bem aqui, essas leis todas bem aqui não existiam. Pelo menos não como a conhecemos. Elas eram diferentes. Elas eram todas unidas em uma única super força. Por isso que atualmente não é possível de se criar um universo como o nosso de novo. Porque existem 4 leis fundamentais da natureza, leis da física, que impedem isso. Essas forças aqui iriam impedir a expansão de um novo universo. Porque para que um ponto de densidade infinita pudesse se expandir e virar o universo que conhecemos, isso jamais poderia acontecer depois desse momento. Teria que acontecer bem aqui, em que as leis da física eram diferentes. Por isso, só há uma conclusão possível. A de que, se um universo fosse criado hoje, seria necessário, então, quebrar as leis da física vigentes. E quem quer que fizesse isso estaria na total ilegalidade. Mas mesmo assim, sem cometer crimes, você já estaria errado. Vamos ver agora como que o início do universo criou você por causa de um errinho. Este aqui é o universo observável. E nele nós podemos achar um errinho. Se a gente der um zoom nisso, em direção à nossa Via Láctea, podemos chegar ainda mais perto do nosso erro. Ampliando no lugar certo mais uma vez, podemos, enfim, encontrar um planeta. E ampliando ainda mais nesse planeta, podemos encontrar, finalmente, você, o espectador médio desse canal. Mas não se sinta mal, porque isso não é nada pessoal contra você. Não é só você que é um erro do universo, mas também a sua mãe, além de todo o resto da sua família, amigos e conhecidos, e até desconhecidos. Todos eles são um erro. E além disso, também é um erro a sua casa, a sua cidade, com tudo o que há dentro dela, e também tudo o que você viu na vida e o que você vai deixar de ver. Simplesmente toda a matéria do universo conhecido não passa de um mero erro que poderia muito bem nem existir. E eu sei que isso parece estranho, mas nada garante que num universo existam coisas. O nosso universo poderia muito bem ser completamente vazio. E foi quase o que aconteceu. Porém, um pequeno erro acabou impedindo isso lá no início de tudo, quando o nosso universo começou a esfriar. E bom, quando muita gente pensa no nosso universo hoje em dia, eles imaginam que é muito frio, o que tá correto. Para ter uma ideia disso, imagine que você está bem aqui, em um lugar agradável na Terra. Aqui você vai se sentir muito à vontade, numa temperatura ideal de uns 20 e poucos graus Celsius. As coisas estão ótimas para você. Porém, se eu te pegar e te botar em um outro lugar, digamos no vácuo do espaço, você possivelmente vai achar um pouco mais desagradável. Que pena para você. Aqui nesse lugar terrível, as temperaturas ficam próximas do zero absoluto, ou seja, a temperatura mais baixa que é fisicamente possível. Nesse caso, estamos falando de cerca de menos 270 graus Celsius. Pois é, essa é a temperatura do espaço vazio, e já que o universo é feito em grande parte, na sua grande maioria, de espaço vazio, podemos dizer que a média de temperatura é de menos 270 graus Celsius. Mas óbvio que isso é só uma média, e tem cantos muito mais quentes do que isso, como é o caso da Terra ou do nosso Sol, ou especificamente bem aqui no núcleo do nosso Sol. Aqui é realmente quente. E o que é mais louco de pensar é que houve um tempo que a média de temperatura do universo era maior do que o núcleo do nosso Sol. Se o nosso Sol possui uma temperatura máxima aqui no seu núcleo, em uma ordem de grandeza de um número com 7 zeros, saiba que a temperatura média do universo, quando ele surgiu logo após o Big Bang, era um número com simplesmente 32 zeros. Que delícia! São trilhões de vezes maior do que a temperatura
do núcleo solar, o coração quente da nossa estrela. Pois é, o nosso universo era tão inacreditavelmente quente e denso que fazia a física meio que quebrar lá dentro. A matéria, como a conhecemos, simplesmente não existia. Não existia átomos e não existiam nem sequer nêutrons ou prótons. Na verdade, não existia nem sequer as partículas fundamentais que formam os nêutrons e os prótons. E assim eram as coisas. Elas simplesmente não eram. Não havia matéria como a conhecemos. O universo estava em um estado de basicamente pura energia. Mas ele foi esfriando e a matéria acabou surgindo. Essa era a época dos quarks, um período de tempo que vai de 10 elevado a menos 12 segundos até a 10 a menos 6 segundos. Estamos falando de um universo que ele nem sequer tinha um microsegundo de existência. Esse era um período de tempo que fazia muito calor, mas ainda assim era menos quente do que logo após o Big Bang. Aqui nessa época fazia uma temperatura com apenas 15 zeros, ou somente 100 bilhões de vezes mais quente do que o núcleo da nossa estrela. Tá começando a ficar bem agradável. Tava agradável, mas ainda assim havia muita energia altamente concentrada. E quando esses dois pacotes de altíssima energia se colidiam, uma coisa fantástica acontecia. Para entender o que acontece nessa colisão de energias, nós temos antes que lembrar de uma coisa interessante, da famosa equação de Albert Einstein, E igual a mc ao quadrado. Tá, então o que isso aqui significa? Isso quer dizer que de um lado da equação temos E, que representa energia, e do outro temos o m, que representa a massa. E só sabendo disso aqui até agora, sabemos que a energia é igual à massa. Ou seja, a gente pode converter uma coisa na outra e vice-versa. O detalhe aqui que é bem importante é o quanto de energia você precisa para converter isso em massa. Se a gente olhar bem de perto, podemos ver que essa equação mostra uma grande injustiça. A de que é preciso de uma quantidade enorme de energia para gerar apenas um pouquinho de massa. Se a gente quiser gerar então uma unidade de massa, então temos que E igual a 1 vezes c ao quadrado. Ou, nesse caso, simplesmente E igual a c ao quadrado. E o que é essa letrinha c bem aqui? Ela é simplesmente a velocidade da luz, que no Sistema Internacional de Medidas é um valor de 300 milhões de metros por segundo. E lembrando que isso aqui tá ao quadrado, olha que delícia. Então a gente tem que pensar em 300 milhões vezes 300 milhões. Com isso temos que a energia é igual a 300 milhões vezes 300 milhões, dá um número 9 seguido de singelos 16 zeros. Então olha só que doideira isso aqui. Para gerar uma unidadezinha de massa, nós precisamos de um valor extremamente alto de energia. Por isso que era preciso um universo super concentrado de pacotes de altíssima energia para gerar algo interessante. Quando esses dois pacotinhos de altíssima energia concentrada se chocavam, elas geravam matéria. Tá, bacana isso. Agora, se a história terminasse por aqui, então não haveria muitos problemas. A matéria e tudo que é feito dela, incluindo você e, sei lá, todo o universo, nada disso seria um erro. Na verdade, seria o procedimento padrão esperado. A energia vai lá, vira matéria e acabou. Vai disso para isso, não tem para onde fugir. Porém, há um pequeno detalhe que eu não falei até agora, o de que nesse violento choque de dois pacotes de altíssima energia não gera apenas matéria, mas também a sua maior inimiga, a antimatéria. Então, na realidade, a energia que se choca é convertida em um par de matéria e antimatéria, e elas estão em quantidades iguais. E o que é interessante é que quando essas duas coisinhas são formadas, a antimatéria e a matéria podem se tocar, e aí, assim, se aniquilar completamente. E uma vez que elas se encostam e se aniquilam, o que acontece? É produzido um par
de pacotes de energia, e aí essa energia poderia se chocar e criar mais um par de matéria-antimatéria, e aí essa matéria-antimatéria poderia se chocar e gerar mais um par de energia, e assim as coisas vão indo e indo e indo e indo, e no final você não tem nada, você não tem nada de matéria. Mas a matéria existe. Então houve algum erro nesse processo todo de criação e aniquilação que acabou deixando escapar um pouquinho a mais de matéria. Foi esse pouquinho de matéria que escapou que foi se aglomerando quase 14 bilhões de anos depois para formar você, o seu corpo de hoje. Tá vendo esse processo que vai da energia para um par de matéria e antimatéria? Bom, se a gente repetir isso 1 bilhão de vezes, com essas partículas se aniquilando em seguida, podemos encontrar algo bem estranho. Porque se a gente repetir esse processo 1 bilhão de vezes, era esperado então exatamente 1 bilhão de partículas de matéria e 1 bilhão de partículas de antimatéria, e todas elas iam se aniquilar, sobrando um total de 0 partículas. Isso seria o lógico a se pensar, mas na prática algo um pouquinho diferente aconteceu lá no início do universo. Simplesmente houve uma criação de uma partícula extra de matéria. Isso quer dizer que a cada 1 bilhão de vezes que energias se chocavam e geravam um par de matéria e antimatéria, em algum momento uma partícula extra de matéria era criada. Isso quer dizer que se a gente repetir esse choque de energia 1 bilhão de vezes, vamos ter 1 bilhão de partículas de antimatéria e 1 bilhão de partículas de matéria mais uma. E aí esse bilhão aqui se aniquilou com esse outro aqui, restando somente uma única singela partícula de matéria. Isso nos mostra então que lá no início do universo havia muito mais matéria que existe hoje, mas praticamente tudo foi destruído para sempre. Houve alguma coisa que aconteceu, quase que como se fosse um erro estatístico em favor da matéria. E é por causa disso que você existe. Você é fruto desse pequeno erro. Desse pequeno erro não existe apenas você, mas também todo o resto do universo. Tudo veio desse minúsculo errinho, o que é impressionante. Agora, o que explica esse erro? Bom, como vimos, o procedimento padrão é 2 energias se tocando e gerando um par de matéria e antimatéria. Porém, isso aqui é uma simplificação. Vamos tentar agora deixar as coisas um pouco mais próximas da realidade, pelo menos do que nós sabemos até o momento. No instante então que as energias se chocavam e gerava matéria e antimatéria, estamos falando de lá do início do universo. E essas partículas recém-criadas podem ter 2 naturezas completamente diferentes. E aí vamos chamar meio que arbitrariamente de X e Y, né? É assim que os cientistas chamam. Então, num choque de energias, nós temos matéria e antimatéria, que pode ser da natureza X, em que nós temos a matéria X e a antimatéria X. Aí a antimatéria, vamos deixar aqui um tracinho aqui em cima só para diferenciar. Ou então esse par pode ter outra natureza, a natureza Y, em que nós temos a matéria Y e a antimatéria Y, que aí eu vou deixar um tracinho também. As antimatérias vão ter esse tracinho aqui para facilitar. Tá, então com essa configuração nós temos que é formado 2 pares de matéria e antimatéria. E sinceramente parece que não mudou muita coisa, porque eles depois vão se anular e depois gerar energia. Depois não vai sobrar mais nada. 0 partículas no final. Não vai mudar muita coisa. Bom, pode parecer isso, mas na verdade essas 4 partículas são altamente instáveis. Antes de qualquer tipo de aniquilação, essas partículas já poderiam rapidamente se transformar, decair para outras coisas. E que coisas seriam essas? Bom, no caso das partículas X, elas poderiam produzir 2 quarks. Por isso que essa época do universo que estamos falando foi chamada de época de quarks. E veja que esses 2 quarks têm um Uzinho neles, porque eles são quarks do tipo up. Agora já o anti-X decai para um quark do tipo down, que tem esse Dzinho bem aqui. E além disso, ele decai para um elétron,
que vamos representar com esse Ezinho aqui. Agora é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque existem rotas alternativas. Voltando aqui para o X, temos uma rota alternativa em que ele, na verdade, não segue esse caminho, mas ele segue outro. Ao invés de gerar 2 quarks up, ele pode produzir um anti-quark down e um anti-elétron. E bom, o que é o anti-elétron? Bom, ele é como se fosse o elétron. O elétron não tem carga negativa? Bom, o anti-elétron vai ter uma carga positiva. Por isso que também ele pode ser chamado de positron. Positron. Certo. E note que nessa rota alternativa temos essa corzinha mais pro azul. Isso aqui seria representando a antimatéria. Lembrando desses tracinhos também aqui para ajudar. Então a partícula X pode tomar essa rota aqui e produzir matéria, ou ele pode tomar essa rota aqui e produzir antimatéria. E curiosamente perceba que esse antielétron e esse anti-quark down, eles não se anulam com essa outra rota do X. Eles se anulam com essa rota do anti-X. O anti-quark down se anula com o quark down. O positron ou o antielétron vai se aniquilar com o elétron. Então, seguindo essa mesma lógica, é de se esperar que o anti-X em uma outra rota pode produzir 2 antiquarks up e eles vão se aniquilar perfeitamente com essa rota da partícula X. Certo, isso aqui são as partículas X e anti-X. Agora, e o Y? O Y em uma certa rota decai em um quark up e um elétron como matéria. Ou em uma outra rota pode decair em um antiquark up e um antiquark down como antimatéria. E aí fica faltando só o anti-Y, que vai ser o oposto do Y. Uma rota vai ser um quark up e um quark down, e a outra rota vai ser um anti-quark up e um positron. Com isso podemos ver mais uma vez que tudo acaba se anulando. Essa rota da partícula Y acaba se anulando com essa rota da partícula anti-Y. E essa rota aqui da partícula Y se anula com essa rota da partícula anti-Y. Então, no fim das contas, tudo isso aqui parece apenas uma maneira bem mais complicada de também não sobrar nada. Assim como aquela criação de apenas um par de matéria e antimatéria e em seguida a sua aniquilação. Pois é, então no fim das contas, isso aqui parece a mesma coisa, só que com passos extras. Mas existe um detalhe importante aqui. Antes, no processo simplificado, só havia uma possibilidade, um caminho para se seguir: a produção de um par de matéria e antimatéria. Porém agora nós estamos falando de rotas alternativas. O X pode seguir esse caminho, mas ele também pode seguir esse caminho. São duas possibilidades. E também tem duas possibilidades aqui na partícula anti-X, e na Y e na anti-Y. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que essa rota aqui do X pode não ter acontecido exatamente metade das vezes. Ao invés de ter acontecido 50% das vezes, isso pode na verdade ter acontecido 51% das vezes. E essa outra rota em 49%, gerando aqui um excesso de matéria em relação à antimatéria. E tudo bem que esses números podem não ser exatos e a diferença entre eles pode ser muito menor do que 2%. Mas para deixar clara a visualização, vamos dizer também que houve essa pequena diferença aqui nessas rotas do anti-X, favorecendo mais a matéria com 51% e desfavorecendo a antimatéria com 49%. E assim se repetindo em cada rota das outras partículas. Isso quer dizer então que a matéria foi favorecida nessa rota, nessa rota, nessa rota e nessa rota, em todas as rotas da matéria, e a antimatéria desfavorecida em todas as suas rotas. Acabou assim tendo um pequeno excedente de matéria que conseguiu sobreviver, que não foi aniquilado. E o que é mais doido é que se você prestar bem atenção, você nem precisa de todas as rotas de matéria sendo favorecidas. Pode ser talvez só essa única rota sendo favorecida. Isso já iria causar um excedente da matéria que precisamos para formar o universo. Então o que aconteceu aqui foi um pequeno erro estatístico que de repente
pode ter sido bem menor do que 1 ou 2%, pode ter sido uma coisa que acontece uma vez a cada bilhões de vezes, um pequeno favorecimento em uma rota de matéria. Isso acabou criando os quarks up e os quarks down, que aí se você juntar 2 down e 1 up, você tem um nêutron. E se você juntar um quark down com 2 ups, você tem um próton. E aí eles podem se juntar com elétrons, por exemplo, e acabar formando átomos. E esses átomos se juntaram para formar você. E foi assim que você, todos que você ama, odeia, não se importa e nem nunca ouviu falar, todas as formas de vida e objetos animados, toda a matéria do universo, surgiu tudo por apenas um pequeno errinho de rota. Porém, isso não ia impedir das próximas fases do universo criarem planetas e antiplanetas. Vamos supor que isso aqui é o planeta Terra e esse outro planeta é a antiterra. E bem aqui nós podemos encontrar um garoto e ele está lá vivendo sua vida normalmente. E bem aqui podemos encontrar uma antigarota e ela também está lá aproveitando normalmente a sua antivida. E tudo que for anti aqui a gente vai deixar marcado com uma barra em cima, tá? Só para diferenciar. E o garoto é feito de matéria e a antigarota é feita de antimatéria, mas eles não sabem disso. E olha só, eles começam a conversar por um aplicativo de mensagens na internet intergaláctica. E aí eles dois vão conversando e a vontade de se encontrar um dia vai só crescendo. Mas isso seria inédito. Nunca ninguém aqui do planeta desse garoto conheceu pessoalmente alguém aqui do antiplaneta dessa antigarota. Nenhum humano chegou perto de um anti-humano. Mas isso não importa, porque mesmo assim o garoto encontra um jeito. Ele encontra um meio de entrar numa nave e viajar até a sua grande amada. Nunca duvide do que um cabo apaixonado pode fazer. E eu sei que isso parece estranho, mas isso ainda é possível. Afinal, esses dois planetas estão separados por vários anos-luz de distância, mas ambos existem simultaneamente no mesmo universo. Isso significa então que, pelo menos a princípio, seria fisicamente possível ele viajar até o encontro da sua amada. Mas, segundo a própria física, uma coisa catastrófica poderia acontecer. Porque a antiterra está, na verdade, em uma antigaláxia. E a nave feita de matéria teria que viajar entre vários antiplanetas e antiestrelas nesse lugar. E ele não poderia tocar em absolutamente nada. Então você tá lá passeando naquela antigaláxia e você vai ter que lidar com a possibilidade constante de que algo como um anti-asteroide ou um pequeno grão de antipoeira possa acabar colidindo no veículo. Porque assim, se isso acontecesse, se uma colisão acontecesse, a interação dos átomos da fuselagem da nave com os antiátomos na poeira faria com que eles se aniquilassem instantaneamente em metades iguais. Então alguns gramas de antimatéria e a exata mesma quantidade de gramas de matéria iriam se chocar e iriam simplesmente desaparecer da existência. Eles iriam se converter em energia. Agora, para saber quanta energia, nós precisamos lembrar da famosa fórmula de Einstein. E igual a mc ao quadrado. E aí é só adicionar o valor da quantidade de massa bem aqui no m e perceber que aqui no E vamos encontrar um valor muito, muito alto. Você precisa de pouquíssima massa para converter em energia pra caramba. Sendo mais específico, se um grão de poeira conter 1/1000 de um grama de antimatéria, isso poderia se aniquilar junto com 1/1000 de grama de matéria da fuselagem. E aí, esses 2 milésimos de grama juntos poderiam produzir quase 50 megawatt-hora de energia. E para você ter uma noção, isso é energia o suficiente para abastecer de eletricidade uma casa brasileira média. Abastecê-la por 27 anos. Isso é bastante coisa. E tudo isso seria liberado, de uma única vez. Ou seja,
seria uma porrada bem grande, na verdade. Isso seria o equivalente a cerca de 43 toneladas de TNT. Tudo isso de uma vez só no casco da nave. Isso poderia ser mais que suficiente para destruir, ou pelo menos inutilizar o veículo. E tudo isso porque, vale lembrar, estamos falando de um mero grão de antipoeira. Ia causar esse estrago todo. Agora, se em vez de ser um pequeno grão de antipoeira, fosse um pequeno anti-asteroide. Então vamos supor que esse anti-asteroide não seja nem tão grande assim. Tenha, sei lá, 1,2 kg, para ser mais preciso. E aí, se isso se chocasse com o casco da sua nave, teríamos a aniquilação de 2,4 kg. E isso é bastante coisa. Se a gente voltar para a fórmula e substituir o M por 2,4 kg, poderíamos descobrir que a quantidade de energia liberada seria equivalente a 50 milhões de toneladas de TNT. E para você ter uma ideia, essa foi a quantidade de energia liberada na explosão da Tsar Bomba, a mais potente arma nuclear já detonada. Seria como então uma bomba dessas estivesse explodindo aqui na fuselagem da sua nave, o que eu acho que seria meio chato. Então beleza, você teria que tomar cuidado com os grãos de poeira e esses pequenos asteroides que poderiam zanzar por aí. Esse aqui tem um impacto bem maior, mas ele é menos frequente, é muito mais comum e talvez um perigo muito maior, os grãos de antipoeira. Bom, mas de toda maneira, o garoto teria que simplesmente ter muita sorte para não colidir com absolutamente nada disso na antigaláxia e chegar, enfim, na antiterra. O garoto então está lá, ó, perto do seu destino final. Porém, esse mundo, a antiterra, tem uma atmosfera densa na sua parte mais próxima e vai ficando mais rarefeita à medida que vai ficando mais distante. Então existem pequenas antipartículas que estão muito distante da antiterra. E aí, quando a sua nave começasse a se aproximar, ela poderia acabar tocando em uma dessas pequenas partículas da atmosfera exterior e iria continuar colidindo bastante e cada vez mais. E isso iria causar explosões cada vez maiores, até fazer a nave ser, no pior dos casos, completamente aniquilada. A nave e o garoto lá dentro iriam virar pura energia. Bastante energia. Digamos que essa nave tenha metade da massa de um ônibus espacial, ou seja, umas 1000 toneladas. Colocando isso aqui nessa fórmula, 1000 toneladas seriam aniquiladas com mais 1000 da antiterra, seriam 2000 toneladas aqui nessa fórmula, iria resultar numa energia de aniquilação numa ordem de grandeza de 23 zeros de joules. Isso é equivalente à energia liberada pelo meteoro que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. E isso não só botaria o garoto completamente fora da existência, mas iria causar uma grande extinção em massa na antiterra, e a sua amada poderia ir embora com isso. Essa seria uma história de amor trágica e fictícia. Mas, ao mesmo tempo, existe um fundo de verdade aqui. Ou, pelo menos, não tem nenhuma lei do universo impedindo isso terminantemente. E para entender isso, precisamos voltar para o passado do próprio universo. Lá nos seus primeiros instantes de existência. Alguns dos períodos após o Big Bang nós podemos representar nessa linha do tempo. E o primeiro deles que vamos falar aqui vai de 10 elevado a menos 12 segundos depois do Big Bang até 10 a menos 6 segundos. É aqui que encontramos um período chamado de a Época dos Quarks. Era nessa época que era possível que dois pacotes de altíssima energia poderiam se unir para formar um par de partículas fundamentais, os quarks, em que um era feito de matéria e o outro de antimatéria. Esse aqui é o quark e esse outro é o antiquark. E aí depois esses pares poderiam se tocar e assim se aniquilar, o que acabava gerando energia.
Eles eram convertidos em energia de novo. Certo, essa aqui era a época dos quarks. Mas na fase seguinte do universo chega a época dos hadrons, que vai de 10 a menos 6 segundos até 1 segundo. E é aqui que algumas coisas interessantes começam a acontecer. É por esse tempo que quarks de tipos diferentes se unem para formar hadrons, que nada mais são do que nêutrons e prótons. E é claro que enquanto isso, os antiquarks poderiam se unir para formar antinêutrons e antiprótons. E é claro que esses antinêutrons e antiprótons poderiam, por sua vez, se aniquilar com os nêutrons e os prótons normais. Assim, depois de um tempinho e várias aniquilações depois, o universo até que enfim completa o marco de 1 segundo de vida. Parabéns pra ele! E aí a gente entra na época dos leptons, que vai de 1 até 10 segundos. Nesse momento chegamos numa época dominada por outras partículas subatômicas. Eu estou falando dos leptons. E o lepton mais conhecido é o elétron, que vem acompanhado, claro, de um antielétron. E esses dois são realmente bem opostos. Enquanto que o elétron tem uma carga negativa, o antielétron tem uma carga positiva. Por isso que também ele é chamado de positron. E é claro que o elétron e o positron podem acabar se encontrando, o que iria acabar gerando uma aniquilação. E isso, claro, poderia gerar energia, que depois a energia poderia se juntar para depois gerar de novo esse par, e assim num ciclo. Então aqui na época dos leptons temos todos os tipos de partículas subatômicas feitas de matéria se aniquilando com as suas contrapartes de antimatéria. E essas destruições podem produzir energia, que uma parte dela, pelo menos, pode ser energia luminosa. Assim, os fótons começam a dominar e preparam o cenário para a próxima fase. De 10 segundos até 380 mil anos, se desenrola a época dos fótons. Bem aqui nesse período, nós temos nêutrons, prótons e elétrons, mas eles não conseguem se unir ainda para formar átomos, e nem suas contrapartes de antimatéria conseguem realizar esse feito. E isso não acontece por um detalhe, porque tudo está num plasma muito quente. As partículas estão com tanta energia que elas não conseguem se unir em átomos ou antiátomos. Não, e detalhe, nós estamos falando de muitas aniquilações que geraram muitos fótons, mas mesmo com tantos fótons, o universo é bastante escuro. Desde que o universo surgiu no Big Bang, ele vem se expandindo, mas mesmo nessa época aqui dos fótons, o universo ainda é muito pequeno e ainda está muito concentrado, cheio de coisas. Ele é quente demais. Tudo então está em um plasma opaco e extremamente denso. O plasma é tão denso que as partículas estão tão próximas entre si que os fótons das aniquilações não conseguem viajar sem esbarrar em algo. E isso impede então da luz se espalhar e brilhar pelo universo. Porém, durante o passar dessa época, aos poucos tudo vai esfriando e começa um processo conhecido como nucleossíntese. A síntese, a formação dos primeiros núcleos atômicos. E eu sei, é claro que o núcleo do hidrogênio é simplesmente um único próton. Então eles já existem faz um tempo. Mas é por esse período que 2 prótons conseguem se unir a 2 nêutrons, formando assim o núcleo do hélio. E o mesmo pode ter acontecido com a antimatéria. Nesse momento, o universo está prestes a criar os seus primeiros átomos. Por fim, no período seguinte, temos a época da grande recombinação, que vai de 380 mil até 400 mil anos. É nessa época que o universo esfria ainda mais, chegando num ponto em que os primeiros núcleos agora são capazes de capturar os elétrons. E assim, com 2 prótons e um nêutron no núcleo e 2 elétrons capturados, nós temos finalmente um átomo de hélio. E de uma forma mais simples, um núcleo constituído por um próton capturando um elétron
nós temos o átomo de hidrogênio. Foi assim que se formaram finalmente os primeiros átomos de carga neutra. E é claro que o mesmo pode ter acontecido com a antimatéria. Não, e aí enquanto isso acontecia, o universo foi ficando cada vez mais e mais frio, dando assim um fim de uma vez por todas ao seu estado de plasma opaco. As partículas foram de um estado muito concentrado para um mais espaçado, como o de um gás. E graças a isso, os fótons puderam enfim ter a liberdade de brilhar enquanto viajam pelo universo. Sendo que, veja bem, o universo ele não parou de se expandir, ele continuou se expandindo, e junto com essa expansão do espaço-tempo, os fótons, esses raios de luz, foram se esticando também. Seu comprimento de onda foi ficando cada vez mais esticado, até chegar em uma das categorias de onda de maiores comprimentos. Eu estou falando das micro-ondas. E podemos ver essas micro-ondas nessa imagem. Essa imagem mostra que alguns desses fótons do jovem universo, na época da recombinação, viajaram e estão até hoje viajando pelo vácuo do espaço. E até hoje podemos vê-los bem aqui como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E note que existe uma certa variação de cores aqui. Essa aqui é uma marca de bilhões de anos que mostra em vermelho os lugares mais quentes e em azul escuro os mais frios. O extremo do vermelho até o extremo do azul escuro é ainda uma diferença relativamente pequena que podemos captar hoje. Os pontos vermelhos só ficam acima da média por 0,0002 graus Celsius. E o azul escuro, a mesma coisa, só que para baixo. E apesar disso ser realmente uma diferença pequena, isso ainda assim quer dizer algo bem impressionante. Quer dizer que o plasma da época da recombinação tinha pequenas diferenças de temperatura e densidade. Ele tinha desigualdades. Um lugar, então, poderia conter mais matéria e outro poderia conter menos, talvez até nada. E é aqui que está o grande pulo do gato para a existência de antiterras e outros antiplanetas. A hipótese mais aceita é que lá no início do universo houve muitas aniquilações entre matéria e antimatéria. E o resultado de tudo isso foi que não sobrou nada de antimatéria e sobrou um pouquinho de matéria. E esse pouquinho que restou é tudo o que temos hoje, que formam os planetas, as estrelas e os outros corpos celestes. Agora, se o universo tinha desigualdades lá desde o início, então isso abre portas para uma hipótese bizarra. Porque assim, para uma aniquilação acontecer, é necessário ter uma partícula e uma contraparte antipartícula dela. E, necessariamente, para se aniquilarem, elas precisam se encontrar e se tocar. Ai, que delícia. Porém, se elas estão distribuídas de forma desigual, pode ser que elas nunca cheguem a se encontrar. Então vamos dizer que aqui temos no nosso universo esses cubinhos brancos, que representam a matéria, que aí podem ser quarks, prótons, nêutrons, elétrons, vai ser matéria. E também no mesmo universo existe a mesma quantidade X de antimatéria, que são esses cubinhos vermelhos. E aí essa matéria e antimatéria toda pode acabar se encontrando e se anulando completamente, de modo que não sobre basicamente nada, como é o que acontece na hipótese mais aceita na física. Mas lembrando que para isso acontecer, essas partículas todas precisam se encontrar. E isso seria mais provável num universo mais homogêneo, sendo que esse universo não é tão homogêneo, ele tem desigualdades. Então, para fins didáticos, vamos exagerar bastante uma desigualdade aqui. Então, veja que aqui, essa matéria está muito mais concentrada num canto e a antimatéria está concentrada em outro canto. E existe uma certa zona cinzenta aqui no meio. E, bom, digamos que pela ação da gravidade, com o tempo, nessa área do universo se formou galáxias. A matéria criou
o mundo que conhecemos com planetas, estrelas e outros corpos celestes, todos feitos de matéria. E o mesmo aconteceu aqui. Criou-se antigaláxias, em que nós temos anti-estrelas, antiplanetas e outros anticorpos celestes. E essa zona cinzenta aqui no meio foi onde as aniquilações todas aconteceram e não sobrou mais muita coisa aqui. Com isso, em um certo canto do universo, podemos ter tudo sendo feito de matéria. E em outro canto do universo, tudo sendo feito de antimatéria. Ou seja, olha que curioso, tudo isso aqui poderia perfeitamente se aniquilar com tudo isso aqui, sendo que por acaso isso acabou nunca acontecendo, somente porque elas não se encontraram. Porque, sabe, o universo ele é meio desigual. Isso permite em que um mesmo universo existam simultaneamente planetas e antiplanetas, apenas separados pela distância. E o que é mais bizarro ainda é que, pelo fato da gente estar distante desses antiplanetas, nós podemos apenas observá-los, ver os fótons que eles emitem, refletem ou interagem de alguma forma. E os fótons não possuem uma versão anti deles. Existem apenas fótons. Isso quer dizer que a gente aqui na Terra pode ver um planeta ou até mesmo estabelecer uma forma de comunicação espacial com esse planeta. Mas só com isso é impossível de saber se ele é feito de fato de matéria ou antimatéria. A única maneira de descobrir é indo até lá, ou alguém de lá indo até aqui. Então, no fim das contas, eu diria que é improvável que existam antiplanetas, ainda mais parecidos com a Terra e com anti-seres vivos, inteligentes e humanoides. Mas, ainda assim, apesar disso, essa hipótese absurda ainda é fisicamente possível. A única coisa impossível disso seria um amor entre nós e eles. Tudo por causa dessa estranha e conturbada história do universo, desde o Big Bang até hoje.